Oi, pessoal. Vamos esperar mais um pouquinho minha convidada chegar. Gilberto, Luciana, obrigada. Que bom ver vocês por aqui. Obrigada. Luciana é sempre uma querida, melhor orientadora que eu podia ter. Pois é, meus pratos, só de parede esses. Chegar. Oi, Oi, Paula. Que delícia. Vou oi, esperar só mais uns doutora. minutinhos, tá? Para chegar mais alguém e a gente começa, tá bom? Tá bom, ok, Que vamos aguardar. saudade dessa moça, meu Deus! Muita saudade, muita saudade. Ainda bem que a gente tem o olhar, né? E tem a voz. Ah, quem tá falando aí, Paula, é a minha orientadora e que eu Luciana. falei de você e ela falou que queria te conhecer. Ah, então, Minha muito orientadora é prazer. maravilhosa e você também é maravilhosa. Então, Grande encontro, né? é. Que bom, Rose. Nossa, é um prazer imenso estar aqui conversando com você. Já vi que tem um monte de gente linda entrando aqui. Sim. Oi, Luciana. Eu acho que a gente pode, pelo menos, começar com as apresentações, né? Quem não me Uhum. conhece, eu sou a Rose, eu sou advogada, sou mestranda da PUC Minas, né, do programa de psicologia, né? Tô com a orientadora maravilhosa que é a Luciana Quinte, tô adorando o programa e tô Hum. pesquisando a socioeducação, né? Não poderia ser diferente. E aí eu vou deixar a minha convidada se apresentar, porque assim, eu só tenho elogios para fazer para essa pessoa maravilhosa, uma super psicóloga, uma super amiga, uma super mulher, né? Não é à toa que a gente começa com a Paula, porque ela é maravilhosa. E aí fala um pouquinho, Paula, pra gente, né, da sua trajetória, só pra Uhum. gente, para todo mundo te conhecer. Ai, vamos lá, então. Quem vos fala aqui é a Paula, trabalhadora da assistência social, da medida socioeducativa, formação de psicóloga, entre outras coisas, né? E num percurso aí em psicanálise. E Rose, assim, eu achei muito interessante o seu convite, né? Acho que já quero falar sobre isso depois dessa breve apresentação. Porque essa ideia, né, de poder compartilhar nesse momento tão delicado, né, algumas experiências, é fantástica e a gente tem visto isso acontecer a todo momento, né? Eu brinco que assim, tem dias que eu tenho que fazer uma agenda para ver que live que eu vou assistir, porque são muitas lives, né? E uma mais interessante do que a outra, né? E aí o que me encantou muito nesse seu convite foi poder disso que eu estava falando agora há pouco, de que a gente está vivendo um momento tão delicado em que a gente não pode se tocar, né? Sim, E aí eu gosto muito de pensar que, assim, toda vez que a gente tem uma situação, né, em que a gente tem um vazio, a gente tem uma falta muito grande de alguma coisa, né, é também possível abrir ali um espaço para o novo. É possível que este vazio se transforme num outro espaço. E olha o quanto importante está sendo para a gente poder dividir esses elementos de voz e de olhar. sim. A voz e o olhar, né? Que são elementos tão importantes na nossa vida. Ah, com certeza, Paulo. E falar de um tema que, né, de um tema tão difícil dos debates, né? A gente não tem muitos debates sobre a medida socioeducativa, né? Sobre a socioeducação, né? É um Uhum. trabalho fantástico que a gente trabalhou junto há muitos anos. Eu estou quase 8 anos fazendo pesquisa e trabalhando na socioeducação.
E é um Uhum. tema de uma importância que as pessoas não conhecem. Quando eu falo, eu trabalhava com medida socioeducativa, mas fazendo o quê? Né? As pessoas não conhecem muito sobre o meio aberto, que para mim é a melhor medida socioeducativa, eu sempre falei, você sabe disso, é a liberdade assistida. Né? Você Uhum. atuar com o adolescente no meio que ele vive. Você Uhum. perceber quem é esse adolescente ali na comunidade dele. Né? Eu Uhum. acho que a gente tem esse privilégio quando a gente trabalhou juntas ali em São Mateus, que é um. Eu não sei se outras pessoas podem ter o afeto que eu tenho por São Mateus, e eu nem sou de lá. Mas, assim, São É verdade. Mateus tem algumas particularidades, mas tem uma troca de afeto com os meninos da medida que é uma coisa muito legal. Eu acho que isso é o Uhum. mais importante no nosso trabalho, perceber o quanto de afeto esses meninos podem dar pra gente, né? Sim, sim. É Paula, uma por que a comunidade. medida? Hã? Por que a medida? Porque a medida, olha, Rose, eu venho de uma trajetória de 20 anos no corporativo, né? E hoje eu posso brincar, e hoje eu posso até brincar que eu cheguei na medida de salto alto, né? E aí, quando eu comecei a fazer as visitas, né, nas comunidades, né, e aí fui deixando cair vários objetos, assim, né, foi bem importante. Eu digo que a medida socioeducativa, para mim, ela me ensina a cada dia, né, então, eu gosto muito de estar para aprender, né? Eu falo que quando eu cheguei na medida, eu não sabia se era de comer, de passar no cabelo, que raio que é esse de adolescente em conflito com a lei? Uau, eu vou atender os meninos que vêm da Fundação Casa. Gente, mas o que isso significa, né? E aí foi abrindo de novo um espaço, né, para ir poder construir então esse saber acerca do que é a socioeducação. Eu gostei muito, Rose, da live que você fez com a Jo, né, da Educadores Sociais, onde ali você deixou muito claro, acho que você localizou muito bem, né, que hoje a medida socioeducativa ela está suspensa do ponto de vista do sistema jurídico, né? Sim, Mas da política pública da assistência social, ela permanece, né? sim. Então, acho que é importante a gente poder localizar isso, né? E como que esse atendimento pode se dar, quais as estratégias que a gente tem aí, né? Que na verdade muda, mas não muda, sabe? Para mim, assim, né? Muda, claro, eu não tenho presencial, né? É um outro tipo de recurso que a gente vai ter que usar, Sim. mas o acompanhamento em si, né, para mim não tem tanta mudança assim. Acho que ele está até mais intenso em alguns casos, porque a gente percebe o quanto está difícil para eles, porque para a gente tá, né? Eu vou contar um Uhum. segredo para todo mundo, agora todo mundo vai saber meu segredo. Quando a Paula entrou no serviço, eu detestei ela. E ela sabe disso. Eu falei, o que essa menina metidinha tá fazendo aqui? E assim, depois de um tempo, eu falei com ela, Paula, você nasceu para isso. Você nasceu para fazer esse trabalho. Porque ela tem um olhar, assim, é um olhar que eu falo que eu aprendi muito, né, com os psicólogos do serviço de medida. Eu sou muito grata, porque o psicólogo despertou em mim o interesse de fazer uma pesquisa em psicologia, né? E aí, quando a Paula, ela é de uma generosidade que é muito, muito legal para a medida, né? Não é à toa que você é uma das queridas de lá por todos os meninos, isso é fato. Quando eu estive lá, os meninos têm uma identificação com você muito legal, né? A menina de salto e metida que eu achava, ela desceu do salto com muita classe e me surpreendeu porque ela sabe estar em todos os momentos e os meninos adoram. Faz Uhum. diferença isso, Paula, hoje para você enquanto pessoa? Você acha que te transformou como uma pessoa? Eu acho que transformou sim, Rose. E agradeço a sua sinceridade. A gente já teve momentos de falar sobre isso, olho no olho, cara a cara, toque a toque. E eu me lembro que assim, né?
eu tinha havia uma resistência de aproximação, né? E eu não entendia muito bem do que era. E aí eu falei, não, eu preciso de uma estratégia, porque eu preciso chegar perto dessa mulher, porque essa mulher ela é tão marcante, ela tem uma presença, ela tem um saber tão gostoso. E não, as coisas não podem ficar desse jeito, né? Eu falei, não, eu preciso me aproximar dessa mulher, deixa eu pensar como é que eu vou fazer isso. E aí eu lembro Foi. exatamente como foi, né? Que deu certo, tá vendo? Acho que Deu deu certo. certo, deu certo. Paula, eu vou entrar agora em questões mais práticas na medida, tá? Eu fiquei Uhum. pensando, o direito e a psicologia são essenciais dentro para o trabalho na medida socioeducativa? O que você Sim. pensa disso, de ter uma profissional do direito e uma profissional da psicologia? Hum. Bem, eu acho que se a gente for olhar, né, Rose, para as políticas públicas, né, da assistência social, né, para as políticas públicas do sistema de justiça, né, quando a gente pega o ECA, quando a gente pega o SINASE, quando a gente pega o SUAS, né, e quando a gente observa ali toda uma direção de trabalho que é essencial, né, e trabalhar com uma equipe multi na assistência social é o que pode promover essa multiplicidade dos olhares, né? Sobre alguém que não pode ser fragmentado, né? Alguém que ele não pode, ele tá ali, ele não pode ser dividido em partes. Então, assim, eu não posso só utilizar um discurso para poder entender uma dinâmica de vida, né? Então, não basta só o direito para me dizer das leis, de por que aquele adolescente está ali, né? Assim como não vai bastar também a saúde mental de dizer Sim, alguma coisa sobre isso, né? Mas é isso que pode tornar a gente um pouquinho de cada formação também, né? Que eu lembro que eu brincava com você e acho que isso é muito verdadeiro, né? Eu tô ali como uma função, né? Uma formação de psicóloga, mas eu aprendi um pouquinho a ser advogada, eu aprendi um pouquinho a ser socióloga, eu aprendi um pouquinho a ser pedagoga, né? Assistente social. A gente vai sim. aprendendo, né, Rose? Porque é disso que se trata, porque quando você tá no cara a cara com os meninos ali, né, que você tá ali para poder promover uma socioeducação, é importante todos esses campos do saber. Inclusive, né, Rô, você lembra que eu brincava que você era uma advogada do Paraguai? Sim. Advogada Eu tenho do certeza que eu Paraguai. sou uma advogada do Paraguai, né? Eu não nasci para isso. Não é à toa que eu escolhi o mestrado em psicologia, porque eu acho, primeiro, eu te fiz essa pergunta, mas eu também já tenho meu entendimento. Eu acho que a psicologia e o direito andam juntos, porque não se pode pensar em fazer leis se você não conhece as pessoas para quem você faz leis, né? E o impacto dessas leis nas vidas das pessoas, né? Eu estou aprendendo sobre o processo de subjetivação e o quanto o impacto de uma lei é, recai sobre esse processo de subjetivação, principalmente dos meninos que estão no processo de formação, né? A Uhum. responsabilidade nossa, enquanto técnicas, em qualquer área, é entender que a gente está ali para exercer a nossa função, trazer o nosso saber, mas a gente a gente acaba tirando toda essa capa que a gente tem, porque a gente tem que trazer uma questão do afeto também, e que eu aprendi isso muito com vocês. Isso eu não tenho dúvidas, Sim, né? sim. Sim, Rose, e isso me faz pensar no seguinte, né? Eu acho que quando a gente tem, né, uma equipe multidisciplinar aí para dar conta, né, de uma direção de trabalho, né? E aí a gente vai pensando muito de como é que esses meninos vão fazendo esse percurso, né? A pergunta que eu me fiz muito, eu me faço até hoje, assim, né? O que é a socioeducação, né? O que é esse raio dessa socioeducação? Como é que eu faço para trabalhar isso? Porque, assim, a gente tem ali um monte de áreas do saber, a gente tem ali um monte de política pública, mas ninguém sabe mais. Ninguém sabe mais sobre o próprio menino. É Sim. ele que tem que nos dizer como é que é isso para ele, né? Porque se a gente for Uhum. olhar pela lógica das políticas públicas, né, que elas vão dizer de que a nossa educação
é uma integração social, uma ressocialização, né? É, tá, mas É tão então você está mais. dizendo que eu tenho que É tão integrar o mais, né, menino? Paula? Não, não é. Está dizendo que eu tenho que integrar esse adolescente na sociedade? Então ele não estava integrado? Como assim? Você para esse menino assim, ó, tá vendo? Assim, eu estou estigmatizando o menino, né? Estou dizendo, olha, vem cá, que eu sei como é que é, e não pode ser assim. Não pode ser Sim, assim, é, né? E aí, Rosa, até eu acho que eu tenho me servido muito da psicanálise para poder sim, pensar essas questões, né? E esses processos de subjetivação que você falou agora, que é muito importante, né? Porque é deste lugar que o técnico precisa ter esse olhar, que é esse olhar mais delicado, né? sim. Porque quem sabe sobre ele mesmo é o próprio menino, né? Uhum, Senão a gente acaba entrando aí na lógica do Estado, né? A gente acaba entrando na uhum. lógica do direito, das leis, né? E aí a gente acaba, de repente, não fazendo um bom trabalho como deveria, né? Que a gente precisa de proporcionar para ele a reflexão, mas ele tem o direito de escolher o caminho que ele quer seguir, né? Ele precisa Uhum, de ter esse direito, né? E uhum, que eu acho assim, ele chega de uma forma já complicada, que para mim sempre foi o pior. Ele já chega pelo judiciário, né? E aí depois ele está na assistência. E eu preciso inserir ele na educação. Eu preciso inserir ele em todos os espaços que não quiseram que ele estivesse nesses espaços. uhum, Né? uhum. É um processo muito difícil para trabalhar com os meninos assim, agora eu vou ser aceito. Quer dizer, eu precisei de acionar o judiciário para eu ter esses direitos. Eu precisei de ir contra, né? Cometer um delito, um ato infracional para poder ter direito. Como assim? Né? E eu acho que a nossa equipe lá em São Mateus, assim, a gente conseguia fazer isso de um jeito muito legal. Né? Eu Uhum, tive o privilégio de trabalhar com uma equipe maravilhosa. Né? E uhum, eu queria que todas as pessoas que trabalham na socioeducação tivessem esse compromisso que eu encontrei com as pessoas que eu trabalhei. Né? uhum. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu projeto. Eu não tinha te falado que eu ia te perguntar isso, mas a Paula tem um projeto fantástico, né, da psicanálise na periferia, que é uma coisa muito legal. É dela e de uma outra super psicóloga que eu adoro, né? E eu queria que a Meire, eu queria muito que você falasse só um pouquinho disso, só para, porque eu acho fantástico a ideia de vocês duas. Acho que isso, meu Deus, não, quando eu vi vocês fazendo aquilo, eu fiquei muito encantada. Vocês estão levando a psicanálise, tirando ela da elite, né? Porque tem essa coisa de que a psicanálise é da elite, e trazendo para a periferia, uma periferia muito sofrida, que é a periferia de São Mateus. Eu Sim. queria que você me dissesse sobre o projeto, pelo menos um pouquinho, para a gente saber. Uhum. É, a gente não fez roteiro, né, Rose? Então é isso. A ideia aqui é ir batendo um papo super informal, né? Mas que bom que você perguntou. Eu gosto muito de compartilhar sobre esse projeto, né? Esse projeto ele já existe há quase 2 anos e acho que a gente Sim, pode dizer que está ganhando mais corpo agora, né? Ele começou com um ideal e agora ele está mais para uma realidade, né? Então, pensar a psicanálise realmente para fora do condomínio, para além do particular. Pensar a sim, psicanálise para o extramuros mesmo, né? De que sim, a psicanálise tem um histórico de que ela é elitizada, de que ela está dentro da coisa particular, né? E na realidade, não, a gente já sabe que hoje existem diversos dispositivos públicos de psicanálise, né? A gente foi pesquisar isso para poder atuar nessa área. E o nosso desejo, assim, enquanto psicanalistas, é poder tornar a psicanálise, na verdade, mais acessível, né? Porque a gente sim, sabe que mesmo a psicanálise hoje, os dispositivos públicos, eles estão nos grandes centros, né? A periferia acaba sempre ficando mais excluída e mais distante, né? E aí, pensando nisso, a gente está construindo ainda o perifanálise, né? Inclusive, quero lembrar aqui que o nome perifanálise foi sugerido pelo querido Anselmo, né? Foi ele que sugeriu esse nome, que porque vai estar sim, aqui é com a uma gente quinta-feira. quinta-feira.
É uma junção, né, de periferia com psicanálise, e aí poder promover esse espaço de escuta da subjetividade, de escuta do sofrimento, de escuta da angústia, das dores, desta periferia que tanto padece e que tem sim os seus significantes que são muito peculiares, que é muito diferente de uma clínica no centro, né? Sim, Então a gente tem muito esse desejo. Então eu junto com a Meire, agora estamos eu, a Meire, o Jefferson e o Fábio, né? O Jefferson também é psicanalista e psicólogo, o Fábio é professor, pedagogo e também está na formação em psicanálise. E a gente tem feito esses atendimentos, a gente iniciou lá na Favela Galeria, né, que é uma galeria de artes, né, do grupo OPNI. Nossa, que orgulho, que orgulho. sim, E a gente ocupou esse espaço porque tanto a arte da grafite quanto a psicanálise, elas se conversam, né, nessa sim. multiplicidade de cores e de criatividade. E agora a gente está atendendo remoto, a gente não está atendendo presencial, mas está funcionando muito bem. Deixo o convite aqui para quem de repente tiver interesse, quiser conhecer nossa clínica, fica à vontade. É muito legal, muito legal. Paula, eu lembro que dos grandes desafios da medida socioeducativa, um desafio para mim sempre foi a questão da atuação com as meninas, né? Eu sempre achei as meninas muito mais difíceis do que os meninos, né? Atingir essas meninas, acessar essas meninas, e quase sempre as meninas que chegam na medida, ela tem um histórico de sofrimento, de violência, e de abuso, muitas vezes abuso sexual, que é uma coisa muito difícil para a gente que é mulher, né? Entender e lidar, e a gente sofre muito com isso, né? Eu lembro de alguns casos em que muitas vezes eu procurava o amparo dos outros técnicos para poder primeiro curar a minha própria dor e depois conseguir fazer um trabalho melhor com as meninas. Você também sente essa dificuldade, Paula, com as meninas? Assim, para você também tem, eu talvez pela minha formação, pela minha própria história, eu sempre achei as meninas muito mais difíceis. No processo socioeducativo, então, não tenho nenhuma dúvida que as que eu tive na minha trajetória foram bem difíceis. Você também sente isso, ou não? Eu acho, Rose, que lidar com o feminino em qualquer esfera da vida é sempre mais difícil. É sempre mais difícil, né? Assim, começando porque o jeito que a menina chega na medida, o trajeto que ela faz para chegar na medida é diferente do menino, né? Por isso que Sim, a grande maioria, a maioria são de adolescentes do gênero masculino, né? Porque as meninas geralmente elas tem muito delas serem levadas pelos meninos, né? sim. Talvez não diferencie muito nessa necessidade que eles demonstram assim de obter reconhecimento, de obter visibilidade, de sair da invisibilidade. Nesse sentido, eu acho que não tem mudança, né? Mas eu fico pensando, Rose, que talvez essa diferença de gênero ela não tenha talvez um algo de tão diferente com relação à história de vida, sabe? E aí me faz pensar assim, né? Eu gosto muito de me servir da psicanálise, inclusive para o trabalho socioeducativo, né? Então, por exemplo, a psicanálise ela tem o conceito de transferência, né? Que não é da psicanálise esse conceito, mas ela foi lá, ela reinventou e ela articula isso muito bem no trabalho, né? Que é o quê, né? É isso que a gente faz, é essa identificação que a gente tem com o outro, né? Então, por exemplo, e aí tem na abordagem psicanalítica que vai dizer que a transferência é quando o paciente coloca o analista num lugar de suposto saber, né? Então ele está inconscientemente ele acha ali que esse analista sabe alguma coisa dele que ele não sabe. Portanto, esse analista vai descobrir o que é e que, portanto, esse analista vai ajudá-lo em tudo, né? Esse conceito, ele é da psicanálise, mas ele vale para a vida,
sim. né? Porque existe transferência, por exemplo, quando a gente escolhe o médico que a gente vai. Uhum. É um processo de confiança, diz muito sobre a confiança que se tem naquele outro também, né? Então eu fico pensando nisso, né? No quanto que chega um adolescente do sexo feminino, do sexo masculino, e de quanto que ele tem a dizer sobre a história dele, né? E que aí, assim, gerando a transferência, se a transferência é possível, que é o motor para que aconteça o laço social, é a partir daí que acontece o laço social, né? Então, talvez nesse sentido não tenha tanta diferença assim de gênero, sabe? Até porque a transferência ela é movida pelo amor, né? Ela é um ato de amor. Trabalho socioeducativo também. Com certeza. E muito amor. Ai, gente, eu não posso deixar de falar. Olha, Pri, obrigada. Grazi, Dani, tá todo mundo aí com a gente. Que delícia ter vocês. Dá mais saudade ainda, né? Dá, sim. Um beijo, É. gente. A medida socioeducativa em São Paulo tem uma potência assim fantástica. Eu acho que a forma com que ela é executada aí no estado, na cidade de São Paulo é muito legal. Não é assim no Brasil todo. Aqui em Minas, por exemplo, é bem diferente. Essa equipe, o cuidado da equipe multi, né, o cuidado da articulação da rede, e ter um espaço para receber esse adolescente, todo preparado para recebê-lo, né? E a gente tenta transformar esse espaço num espaço em que ele se sinta à vontade. Isso faz muita diferença, né? Eu acho que, assim, aqui em Minas a gente tem uma coisa muito legal, que é o CIA BH, que é o processo acontece muito rápido, né? Não, não é aquela, não tem aquela cara horrível lá do DEIJ, que a gente entra no DEIJ, sai de lá e tem que ir para casa tomar um banho de sal grosso, porque as energias daquele lugar são péssimas. Aqui a Nossa. gente tem isso, né? O DEIJ é difícil. E aqui não, aqui a gente tem um espaço um pouco mais acolhedor para lidar com a questão do processo, né? E aí, em São Paulo, a gente tem a medida em meio aberto que acontece de um jeito e com pessoas com comprometimento que para mim é fantástico, né? A gente tem as meninas da articulação, né? Os trabalhadores que estão na articulação, tem as entidades que são super comprometidas. Então, assim, São Paulo sai na frente num ganho com a medida socioeducativa que eu não conhecia ainda em outros estados de uma forma tão legal. E acho bom falar isso e reconhecer o trabalho da socioeducação em São Paulo, que é um trabalho muito, muito importante. Né? Eu acho que a gente tem histórias aí de adolescentes que ressignificaram as histórias a partir da medida socioeducativa, sem sombra de dúvidas, né? Eu tenho Sim. os meus queridos, né? Eu tenho várias histórias com eles, porque eu sou aquela, né? Que a gerente tinha que ficar xingando para eu deixar de ser tão, né? Não dá celular! Não pode, né? Ó, tem alguém falando ali uma coisa legal. A psicanálise é uma ferramenta potente para entender nossa sociedade. É mais uma violência privar um grupo social do acesso e das possibilidades desse saber. Foi o Maurício que falou isso e é isso mesmo, né? Esse cuidado da psicanálise é essencial. Tinha que ser, a Sim, gente tinha que ter sim. mais espaço como o de vocês que vocês criaram, É, né? e aí conversa com a psicologia também, né, Rose? Porque é disso que se trata, né? É um olhar para o sujeito, um sujeito que tem uma história de vida, um sujeito que ele se, inclusive na adolescência, né? Que acho que isso é muito importante para marcar, né? O nosso Sim. público são adolescentes e nisso não há diferença nenhum, né? Eu não conhecia até hoje um adolescente que não esteja em conflito com a lei. Eu também não. Né? Eu Não também não. conheci, Ou que a né? lei esteja em conflito com ele, né, Paula? Sim, no caso da medida socioeducativa e do sistema de justiça, aí a gente sabe que está em outro plano, né? Vai muito na lógica da punição, né? Da estigmatização, que é Sim. totalmente diferente, né? Mas é isso, eu acho que poder se servir da psicanálise enquanto método, enquanto técnica, enquanto uma ética,
é muito importante. Para quem tem um interesse, dá sim para se fazer muito com isso na socioeducação, né? Claro que você não vai colocar o menino lá num setting analítico, não vai montar o divã para ele deitar. Não é disso que se trata. Mas a psicanálise tem muito a ensinar, né? Quando ela vai dizer que o sujeito tem um inconsciente que está estruturado numa linguagem, que quando ele fala, ele repensa as coisas, ele reorganiza uma série de coisas da vida, né? Então, isso faz muito sentido para o trabalho socioeducativo, né? Essa valorização de que você tem ali um ser humano e que ele pode sim construir um outro saber diferente sobre ele. Não é um adolescente infrator, não é aquele adolescente que dá trabalho na escola, ele tem muito ali para dizer sobre ele, né? Acho que isso que é o que mais me enlaça na medida. Eu acho que eu tenho uma história de um dos adolescentes que eu atendi, que foi meu primeiro atendido, na verdade, que me marcou para sempre, como o processo que deu certo para mim, mas que não deu certo enquanto Estado, né, Paulo? Assim, que ele, na verdade, ele parou de infracionar enquanto eu acompanhava, fizemos o encerramento da medida e ele depois voltou a infracionar e me procurou e falou: Olha, Rose, você me ensinou a escolher, eu escolhi o meu caminho, esse é o meu caminho, né? Então, eu me senti muito. Me senti a técnica de verdade. Ali eu acho que eu fui a técnica de verdade. Ele foi capaz de escolher e assumir a sua escolha com todos os riscos que ela significava. Né? Infelizmente, ele foi, né, assassinado pela nossa polícia, né? Pela polícia de São Paulo. Mas, para mim, ele foi um caso que deu certo. Mas se eu for falar isso, por exemplo, no meio jurídico, ele não deu certo. Né? Ele escolheu infracionar. Não, ele deu certo porque ele conseguiu fazer uma escolha e assumir todos os riscos e falar disso de uma forma muito legal. E é isso que as pessoas precisam entender. Os meninos, o adolescente, ele tem direito a escolher. Ele só precisa aprender a entender onde ele está nesse processo e assumir os riscos da sua escolha. Né? E o que eu percebo, Paulo, é que eles sempre escolhem o caminho do bem, né? Que a gente tem essa coisa do bem e do mal. O que eu percebo é que os meninos sempre fazem a escolha e é a escolha mais difícil, né? Eu acho que escolher, né, tendo o mundo que eles vivem, fazer a escolha por fazer tudo como a sociedade espera que seja feito, tudo certinho, né? É muito mais difícil do que fazer a escolha pelo mundo do crime. A gente sabe disso, né? Para eles é muito mais fácil, porque está ali na porta, né? O tempo todo está ali oferecendo para eles algo que o Estado nega o tempo todo, né? E eu acho que é essa a nossa maior dificuldade, né? De tentar ajudá-los a buscar força para dizer não para uma coisa que a curto prazo resolve o problema deles. Sim. E é isso que o judiciário não entende. A curto prazo, o tráfico é trabalho. A curto prazo, o furto é um trabalho. Né? Ali em São Mateus, principalmente, que a gente tem o desmanche de carro, né? A curto prazo é um trabalho. E eu acho que isso a gente precisa de falar. A gente precisa de que as pessoas entendam que aonde o Estado falha, né, eles vão encontrar meio de sobreviver, né? Eles precisam sobreviver, né? Como é que eu cobro que de uma hora para outra um adolescente faça tudo que o Estado acha que é correto se o Estado nunca esteve amparando ele, né? Isso é muito sério, a gente não fala sobre isso. Sim, sim. E é isso, né? Como é que você promove, né, ali abre um espaço para que você gere uma confiança desse adolescente para com você, para que o trabalho possa acontecer, né? Porque nós somos um braço do Estado e esse adolescente não acredita Sim. no Estado, ele já teve muitos direitos negados, né? E aí, Rose, eu acho que quando você fala, né, você perdeu o adolescente, a gente tem muitas perdas, a gente sabe disso, a gente já chorou uma no ombro da outra, a equipe já chorou muitas perdas de meninos, né? Mas ao mesmo tempo, a gente tem muitas histórias lindas para contar, né? Então, por exemplo, eu acho fascinante quando um adolescente chega para você e diz: Eu escolhi meu caminho. Sim. Ele está te contando um segredo. Olha a confiança que ele tem em você.
né? Acontece. Tive adolescentes também que chegaram para mim, teve um adolescente que chegou e falou, Paula, me ajuda, eu tenho uma obsessão por roubar. Eu saio na rua, eu tenho vontade de roubar. Eu olho para as pessoas, eu tenho vontade de roubar. Então, olha a confiança que esse adolescente Sim, deposita quando ele fala um segredo mais íntimo dele para um técnico, não é? sim. E aí, assim, o que que você faz com isso, né? Você vai olhar para ele e vai falar: olha, então, vem cá, deixa eu te mostrar uma lei que vai dizer para você que você não é por aí. Sim, não, Tendo não. uma oportunidade de poder entender, de fazer ele colocar isso em questão, né? Sim. E os assuntos vão surgindo, né? As falas vão aparecendo, você vai direcionando ali todo um trabalho para que ele construa esse saber sobre ele. Mas por que que eu fiz essa escolha? Mas por que que eu sinto essa vontade? Né? Sim. E aí é possível de fazer uma trajetória muito bonita, né, Porque Rose? precisa de partir dele a vontade de mudar, né? Eu posso Sim, tentar despertar nele a vontade da mudança, mas é uma tentativa minha que depende da vontade dele, né? E não tem como obrigar ninguém a perceber que a vida pode oferecer outras oportunidades, né? Quantas vezes a gente tem dúvidas, né? E ninguém questiona a gente as nossas dúvidas. E a gente fica questionando os meninos o tempo todo, né? Eu acho que a sim. medida socioeducativa é muito mais do que acompanhar esse adolescente semanalmente e perguntar para ele: tá indo para a escola? Fez a matrícula? Fez isso? Fez aquilo? Né? Uhum, uhum, Enxergar ele, né? Quantas vezes os meninos falaram para a gente: nossa, aqui a gente confia em vocês, né? uhum, Confiar. uhum, E eles não confiam em ninguém. Eles normalmente não confiam em ninguém. Mas na uhum. gente eles sempre confiam, né? E se a gente, se todo técnico tivesse a sensação que eu sempre tive de ouvir isso dos meninos, eu confio em você, dona Rose. Nossa, para mim era tudo. É um É tesouro, tudo que né? eu mais. Tanto É é que um a minha tesouro. pesquisa, né, Paula, é isso. Eu sinto que eu preciso de oferecer algo mais para esses meninos, sabe? Eu Uhum, decidi fazer a minha pesquisa porque eu quero que as pessoas. Eu quero pesquisar o que as pessoas estão fazendo e é uma resposta para os meninos que eu acompanhei na medida. Eu uhum. não tem outra razão para eu estar fazendo uma pesquisa na socioeducação, senão uma resposta para eles. E de alguma forma eu vou apresentar isso para eles, né? Eu estou pensando ainda nisso, mas eu quero Uhum. apresentar isso para eles. Talvez fazer um encontrão aí em São Paulo para divulgar os resultados, sabe? Ai, que Chamar todos ótimo. vocês que trabalharam comigo e a gente fazer uma festa lá na medida. E porque eu preciso de devolver isso para eles, né? Eles marcam muito a gente, né, Paula? Sim, marcam, marcam. A gente aprende muito com esse trabalho, a gente aprende muito com os adolescentes, né? A gente repensa, inclusive passa a repensar a vida, assim, né? E o que que a gente valoriza nessa vida, Sim. né? O que ela tem de mais valor, né? É importante. Paula, você sempre foi moradora daquela região, né? Uhum, E hoje você trabalha na assistência na região. Você tem um uhum. olhar diferente sobre o lugar onde você vive? Depois de trabalhar na medida? Sim, sim. Sim, porque eu pude conhecer melhor o território que eu moro, né? São Mateus é muito grande, né? Então, quando a gente não circula em São Mateus, a gente não conhece São Mateus, né? E trabalhar na medida me proporcionou esse ganho de poder conhecer o que é São Mateus. São Mateus não é só a Avenida Mateus Bay cheia de comércio e uma rua com casas, né, classe média ou casas, né, Sim, umas casas bonitas, né? São Mateus tem um universo de periferias onde, para mim, assim, poder conhecer as periferias me fez repensar toda a minha vida. Né? Acho que quando você é permitido nesse trabalho de confiança entrar na casa de um adolescente, poder entender um pouco da intimidade dele, da família dele, né? Quando você entra numa residência, que você vê ali que tem panela no fogão, mas não tem comida dentro, né? Que às vezes não tem nem o fogão, né? Enfim, são várias histórias para contar, né, Rose? sim. Sim, até de rato que a gente já vê, que a gente já viu. Você lembra dessa história?
A Sim. história do rato. Não, assim, eu tô rindo porque a gente tem história para contar, é isso, né? A gente tem história Sim, para muito. contar. Mas que isso faz a gente repensar na nossa vida, sem dúvida, sem dúvida. Sim. O nosso olhar vai mudando, né? E a Vai, gente vê o quanto somos privilegiados. sim, Eu não tem. acho que eu fui percebendo o quanto eu sou uma privilegiada. Mesmo nascendo numa família, né? Não nasci numa família rica, né? Sou branca, né? Tive a oportunidade de estudar, mais velha, mas eu tive, né? E eu não posso deixar que o meu privilégio me segue para as outras mazelas da sociedade. Quer dizer, eu estou bem e o resto, né? Uhum. E isso é o mais, A gente tem, mais a gente tem importante. obrigação de reconhecer esse nosso lugar de privilégio. A gente tem Sim, obrigação de reconhecer, né? Nós, mulheres, mulheres cis, mulheres brancas, né? brancas, né? Acho que a gente precisa, e isso tudo a medida socioeducativa vai ensinando para gente, né, Rose? Eu estou, inclusive, lendo uma tese de doutorado que ela está fazendo todo um trajeto para falar das significações do corpo negro, né? E ela tem uma hipótese de que a subjetivação, né, do Sim, sujeito, ela acontece de uma forma diferente para o corpo negro, em razão de todo o seu histórico, né? Então, veja, a gente que está na medida, a gente precisa buscar essa informação, né? Porque é no um a um mesmo que se dá, né, esse processo de transformação, né? Que para mim a socioeducação é mais nesse sentido, né? Ela tem que servir como um processo de transformação de alguma forma, né? Mas tem que tem, estudar. tem. Não é chegar lá e achar que pronto, é um trabalho, eu não preciso de mais nada, né? A Uhum, gente precisa de estudar muito, uhum, muito. uhum. Eu falei, eu recebi um bilhetinho aqui do meu assistente para assuntos aleatórios, Ah, que eu é? falei, né, da polícia, da história do adolescente que eu atendi, e também do território. E aí, na semana que vem, a gente vai falar com uma pesquisadora que pesquisou a violência policial, né? Para a Uhum. gente entender um pouquinho, será que está mudando algo? Será que com a pandemia também mudou algo? Então, É. na semana que vem a gente vai trazer esse tema também aí para a gente Uhum. discutir um pouco mais sobre isso. Não, super Paula, interessante. eu não vou entrar nem no tema da violência policial, porque senão a gente ficaria aqui até meia-noite falando, né? Vou deixar para falar com a Ana semana que vem. Tá bom. Para você, Paulo, o maior desafio da medida, o maior, assim, se dá para escolher um? Nossa. Olha, eu acho que o maior desafio até hoje é ter que ter uma atenção para não se sabotar e para não fazer com que você caia numa armadilha da tal da ressocialização. É muito fácil cair nessa armadilha. É muito fácil você achar que o menino ele tem que ser transformado de um jeito, que ele tem que entrar na caixinha que todo mundo espera que ele entre. Que ele tem que ser um menino que vai para a escola, que ele tem que ser um menino bonzinho, que ele não vai dar trabalho para a professora, que ele não vai dar trabalho para pai e mãe, que ele não vai dar trabalho para o técnico, né? Quantas vezes a gente não se irrita algumas vezes, né? Aquele menino que acaba chegando numa oficina e ele causa ali na oficina, Tira a gente do né? sério. Tira a gente do sério, ou senão ele a gente vai para uma saída, para um passeio, o menino causa na saída, ele causa no passeio, e ele vai causar mesmo. Ele é um Vai. adolescente, ele está em conflito com a lei como qualquer outro adolescente. Ele E tá isso conflito com o mundo. tudo, né? Então esse é o maior desafio, né? É você poder ter um pouco dessa sensibilidade de não entrar nessa mesma lógica, né? Claro que você tem que fazer um trabalho de responsabilização, não tenha dúvida,
Não estou sim. dizendo, não se trata de passar a mão na cabeça do menino e dizer, ai, coitadinho, mas não, não é isso, né? Mas tem todo um jeito para fazer isso, tem todo um jeito Ó, tem uma especial. pessoa que falou aqui, joga material no chão. Olha, nenhum adolescente jogou material no chão na minha piscina, não. Mas se jogasse, eu ia respirar fundo, né? Eu já tive adolescente que infracionou, né, Rose? Comigo na oficina, Sim, né? Eu já sim, tive sim, que sim. infracionou, né? É. Então, é o Já maior te passou desafio. pela cabeça desistir por causa dos desafios? Tipo assim, ah, eu não volto mais aqui. Ah, Ou já. não? Já. Quem nunca? Quem nunca, né? É, Mas nada é melhor do que um dia é, depois do outro, né? sim. Paula, a maior alegria na medida até hoje. A maior alegria, a maior alegria é poder ter tido essa oportunidade de ver a vida de um jeito diferente, né? De que a vida ela tem outros valores, ela tem outros tesouros que não era muito daquilo que eu pensava. Tem coisas que são muito mais importantes. Acho que esse é o meu melhor presente. Isso não acaba, né? Isso ainda tá em percurso. Cada dia a Sim. gente aprende mais um pouquinho. Agora eu vou te falar algumas instituições e quero que você me fale as suas sensações. Eu vou falar as minhas também, tá? Tá. Não vou jogar só para você, não. Ah, é. Judiciário. Judiciário. Judiciário não sabe muito sobre socioeducação, não. A gente tem que. É a gente que tem esse poder. É, eu tenho essa impressão o tempo todo, né? Acho que nem de lei eles entendem muito em alguns momentos, né? Eles direcionam muito as coisas e isso me incomoda. E eu sou advogada, eu posso falar. Sim. E eu também posso te falar. Defensoria Pública. Defensoria de São Paulo. Defensoria de São Paulo, um trabalho que eu tiro o chapéu. As meninas da defensoria, e esse trabalho articulado, gente, não dá para trabalhar com medida socioeducativa sozinho. Você tem que ter toda uma rede articulada. Tem que ser um trabalho político, tem que ser um trabalho coletivo. Né? E a Defensoria Pública está sempre de portas abertas para nos receber e para pensar junto com a gente as estratégias. Estão falando aqui que o mais me fascina nesse campo é aprendermos juntos. A Natália falando que concorda que o judiciário não sabe nada. É isso, a gente divide essas angústias, né? A gente realmente Isso. acha que em alguns momentos eles parecem não saber nada, nem de lei, né? Quantas vezes eu É. saía da audiência com ódio, né? Quantas vezes a Uhum. Paula me socorreu no caminho de volta de uma audiência? Ah, quero matar aquele juiz, não sei o quê. Gente, isso acontece muito. Acontece muito. Agora, um outro, que eu acho que é um outro desafio nosso, a educação. A educação, a educação está nessa linha, ela precisaria estar articulada também nessa rede, né? Eu acho que com todos os obstáculos que tem na educação, eu acho que também tem espaço aí para a gente poder. A gente tem que fazer um trabalho de dizer para a educação do que se trata a socioeducação. Eles também não têm esse saber. Eles não têm, Sim. eles atendem a burocracias, né? Não tem. É isso, Você olha a acha nossa que a importância. articulação da rede está mais fortalecida, que a gente, com os anos, a gente foi conseguindo, principalmente ali em São Mateus? Você acha que a gente já conseguiu avanços legais? Sim, aqui em São Mateus, a gente pode dizer, Rose, que a gente teve um trabalho fantástico do Ministério Público ano passado, que mapeou a rede, que veio conversar com a rede, fizeram um trabalho incrível aqui, né? E sim, então, além da Defensoria Pública, eu acho que o Ministério Público também tem contribuído muito com as medidas aqui em São Mateus. Eu acho que o Ministério Público foi uma grande surpresa para a gente, né? A gente teve uma. Chegaram alguns promotores muito comprometidos e revolucionaram o MP ali né, no âmbito do DEIJ, né?
Que a Uhum. gente tinha um histórico de MP de uma forma e chegou essa nova leva super comprometidos. Eu acho que é isso, que às vezes falta comprometimento dos profissionais do judiciário para entender que a medida socioeducativa é muito mais do que só cumprir uma lei, né? Porque Uhum. colocar no papel a lei é muito mais fácil do que executar o que diz lá e o que o Sinase traz, porque o Sinase faz todo ele entra em toda a temática da subjetividade, né? Quando ele propõe a forma de que a medida vai acontecer, ele está revolucionando a forma de fazer a medida socioeducativa, né? A Uhum. equipe multi, né? A forma do atendimento, o PIA, né? Que é um ganho, né? Da gente pensar, né? Fazer um planejamento que a medida aconteça de acordo com o que o adolescente tem como meta para ele, né? Sim. Então, Mas eu acho que isso, isso, o mas MP, isso, ele revolucionou a história dele para a gente também, né? e eu acho que isso só foi possível a partir de um interesse, né? O Ministério Uhum, Público mostrou claramente um interesse em se aprofundar, em entender melhor o que que era a medida. Eu tenho gostado muito de acompanhar esse trabalho do MP, né? Que ele continua acontecendo, inclusive. A gente teve uma formação por esses dias com a Carol Bertol, que inclusive ela tem uma pesquisa no meio aberto também, que é muito interessante a pesquisa dela. Enfim, o Ministério Público tem promovido, sim, esses encontros e essas articulações que são essenciais. uhum. A articulação é tudo para a medida dar certo, né? A gente Uhum. não dá para fazer o trabalho sozinha, né? A técnica não vai dar conta. Não vai. Nem é para a gente dar conta, né, Paula? Porque são muitas áreas que a gente teria que transitar sem ter o conhecimento, a gente não consegue. Por isso, articular. Uhum. Uhum. Sim, sim. Deixa eu ver o que mais que eu acho que é importante da gente falar. Tem tanta coisa que a gente pensa que quer falar, depois a gente começa a se perder. Você tem horas, Paula? Você está Ah, com o acho que relógio perto? tem 10 minutos, Rose. Tá. Então, 10 minutinhos. Tem algum caso assim que te marcou de uma forma muito positiva e que foi o caso que te fortaleceu para se perceber como boa técnica? Que você fez o seu trabalho? Teve sim, tiveram vários casos, vários Não tem casos. um especial assim? Tem um especial que acho que veio muito para dizer assim disso um pouco que a gente está falando, sabe? Que não é colocar o menino numa caixinha onde ele vai se comportar do jeito que a sociedade espera, mas o que ele consegue promover de transformação a partir dos recursos que ele tem, né? Então, se eu lembrar aqui da história de um adolescente que não tinha permanência escolar, né? Tinha um rebaixamento intelectual, tinha uma questão ali cognitiva, e não tinha nem como, para ele era muito difícil, né, estar numa preparação para o mercado de trabalho, por exemplo, né? Mas foi um adolescente que topou fazer um acompanhamento da saúde, né? Foi um adolescente que fez um laço numa comunidade para onde ele se mudou, e a partir dali ele ajudou a família a construir uma casa, construir um comércio, e isso foi muito significativo para ele, né? Então, não adianta você pensar numa transformação desse jeito que acha que vai, né, virar o balde e ter aquele giro, uau! Mas isso é um giro, uau! Para mim é, né? Um menino que você, que já, pelo fato dele não estar mais infracionando, pelo fato dele não estar mais colocando a vida dele em risco, né? Já é um grande avanço. O que vem depois disso é lucro. Eu acho que você está falando do nosso querido, né? Então, Sim, eu participei daquele mesmo. disso e realmente é fantástico, assim, a forma com que tudo foi acontecendo, os atropelos no meio do caminho, né? E aí
Eu lembro quando você me ligou para me dar notícia é, de que a medida tinha sido encerrada e como ele estava bem, né? Eu fiquei muito feliz, né? Muito Sim, feliz. sim. A Leila tá falando pra gente que tá com saudade. A Grazi deu a ideia de chamar o Lucas Quintino. Sabe de nada, menina, né? Né, Grazi? Tá sabendo de nada. Beijo, Mas, gente, o Lucas é Grazi. nosso querido também. Ele não tá assistindo aqui, mas ele é um querido, querido, querido. Eu Ele fico impressionada. Tem uns meninos, assim, eu vou falar como eu sempre falei na medida, né? Que eu sou a emocionada mesmo. Tem os meninos que acompanham a gente de um jeito, assim, marcam a gente. Nossa, meu Deus, é muito bom. Trabalhar na medida é muito bom. Eu tenho muita saudade, muita saudade. Uhum. Né? Eu não tive na minha vida um trabalho melhor do que a medida socioeducativa. Eu Ai, que falava com linda. os meninos isso o tempo todo. Vocês acham que eu faço bem para vocês em algum momento? Esquece. Vocês é que fazem muito bem para mim, muito bem, Uhum. né? Ai, que linda. É isso aí. Paula, eu vou deixar você falar suas considerações finais. Antes, eu vou só te agradecer muito, Paula. Que delícia falar com você sobre esse tema. Que delícia. Eu acho que a gente trocou afetos, assim, olhares, conversas, né? Uhum. É uma troca A de gente se afetos tocou. virtual. A gente se toca de outro jeito, tá vendo como é possível se tocar de outro jeito? Se tocar Sim, e se deixar ser tocado. sim. Que delícia, Paula. Assim, eu acho que a gente começou muito bem o nosso projeto, né? Senta que a gente tem muita história. Muito obrigada. Você é fantástica, maravilhosa. Você me inspirou na medida e me inspira na vida. Tenho muito orgulho de ser sua amiga. Eu só tenho a agradecer a você. Tudo, tudo, tudo. E Ah, por esse momento lindo, lindo, tá bom? eu E aí digo eu mesmo. deixo as palavras finais com a minha querida Paula. Eu digo mesmo, Rose, super gratidão. Esse projeto seu, esse é só o início. Daqui para frente, né, esses contatos, essa troca de experiência só vai somar para a gente, né? Eu quero ver todos daqui para frente. Quero agradecer a todo mundo que está aí, né? Só gente linda vendo a gente. Saudade de vocês, que eu vi os nominhos entrando aí. E Rose, eu queria então, eu quero ler uma poesia. Será que dá Claro, tempo? dá tempo. Claro, 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 por favor. Tá, eu quero ler uma poesia, é uma poesia feita pelo Lucas Afonso. Eu tive o grande prazer de conhecer o Lucas Afonso num show que eu fui aqui no Sesc Itaquera, do Engrenagem Urbana. Inclusive, um salve para o Samuel Porfírio, que depois eu vou fazer ele assistir, porque ele vai ter que vir assistir até o final, porque ele vê que eu dei um salve para ele. E o Lucas estava lá recitando, né? O Lucas ele é MC, ele é arte educador, ele é apresentador do Islã da Ponta, poeta dos Filhos de Uraí, campeão do Islã Brasil 2015, representante do Brasil na Copa do Mundo de Poesias na França. Nada mais, nada menos do que Lucas Afonso. E aí ele contou pra gente que quando ele estava na escola, tinha momentos em que ele não conseguia prestar atenção nas aulas e ele não conseguia se concentrar, ele tinha uma grande dificuldade. E ali, quando isso acontecia, ele pegava o caderno, ia lá para a última folha do caderno e começava a escrever poesia. E aí ele fez um livro chamado A Última Folha do Caderno, que eu achei incrível. E, inclusive, o livro começa do final para o começo, que é para ler a última folha do caderno. Então, vamos ver se dá tempo. Se cortar, cortou. Vamos lá. Eu com a minha cara de Nós pau temos aqui. 28 segundos, mas vamos embora, vamos embora, bora, bora. Não vai, não vai. Eu vou ler o final. A professora diz a ele: Você fica escrevendo na última folha do caderno e não presta atenção na aula. Eu vou ter que pedir para a diretora falar com seus pais. Eu estou ouvindo o que a senhora está dizendo, professora. Será que está? Então vamos ver se você está prestando atenção na minha aula. Cita